Presidente do Vitória afirma que teve interesse por parte do Goiás no retorno do centroavante Léo Gamalho. Em que momento isso aconteceu nesta atual temporada? Quero falar também sobre valores envolvendo o atacante Paulo Baia, uma estimativa de quanto o Goiás teria que tirar do bolso para contratar esse jogador que já começa bem a Série B do Brasileirão. Quero falar também sobre o Alex Teixeira, ainda baseado na resposta do Lucas Andrino na sua última coletiva de imprensa. Eu mesmo perguntei para ele a respeito deste assunto. O Goiás de fato procurou o Alex Teixeira, por que ele não veio, e o jogador que ainda, utilizando dentro dessa brecha da CBF, pode sim chegar, tá? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e apostar lá na Pix Brasil. Você já conhece a Pix Brasil? Ainda não? Então pega o link no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro e receba imediatamente R$20 de graça, esse bônus de boas-vindas para você apostar como quiser. Como por exemplo, na Série B do Brasileirão, Goiás e Ponte Preta, você encontra lá na Pix Brasil. Hoje mesmo, tem a Aparecidense contra o Sampaio Corrêa na Série C, e na quinta-feira os jogos da Sul-Americana. Ótimas cotações, por exemplo, Fortaleza e Boca Juniors. Vitória do Fortaleza em casa pagando 1,96 a cada real apostado, um empate a 3,31. Vitória do Internacional contra o Delfim pagando 1,83 e o empate entre Independiente Medellín e Defensa da Argentina a 3,22. Essas e todas as outras odds, jogos da Sul-Americana, Libertadores, as partidas aqui mesmo no Brasilzão, é lá na Pix Brasil, o link no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje ainda falando sobre o meio atacante Alex Teixeira. Vi alguns de vocês me perguntando: Guilherme, mas o Goiás de fato procurou o Alex Teixeira ou foi só uma especulação? Olha, se a gente não tivesse nenhuma informação a respeito disso, até porque quem confirmou essa própria notícia, inicialmente surgiu aqui pela mídia independente, vamos colocar assim, mas houve confirmação, por exemplo, do Globo Esporte, tá? Até mesmo em consulta, em contato com o próprio staff do atleta. Então, existiu sim, tá, o interesse do Goiás, e mesmo se não tivesse essas informações, quando eu fiz a pergunta para o Lucas Andrino, ontem, na coletiva para o pessoal da mídia independente, muito obrigado ao Goiás, inclusive, novamente pelo convite, ele deu uma risadinha, como se fosse assim, de fato aconteceu, tá? Não tem como negar isso. Então, o próprio Lucas Andrino respondeu que em uma situação hipotética, se o Goiás procurasse o jogador novamente, poderia ainda fechar com o Alex Teixeira, porque ele está livre no mercado desde o final do ano passado. Até perguntei isso para o Lucas Andrino, porque a CBF acaba não deixando isso muito claro. E ele próprio respondeu também esta minha pergunta, que os jogadores que podem fechar enquanto a janela de transferências está fechada, encerrou no dia 19 de abril, volta a abrir no dia 10 de julho, tá certo? Dentro desse período, o Goiás não pode contratar, então ele tem que ir no mercado e contratar atletas que estão livres de janeiro para trás, ou seja, antes da reabertura da primeira janela do mês de janeiro, bem ali no comecinho do ano, salvo engano agora no dia 16, tá? Então desse período para trás de jogadores que estão livres, o Goiás pode buscar. O Alex Teixeira ficou livre do mercado após não renovar o seu contrato no Vasco da Gama no final do mês de dezembro, tá? Então é sim uma opção. Alex Teixeira pode ainda fechar com o Goiás, apesar que eu vejo essa situação como pouco provável, tá? Não tenho aqui como chegar para vocês e cravar exatamente o único motivo porque o Alex Teixeira não veio, mas basicamente foi um desacordo de última hora. O jogador provavelmente quis algo, vamos dizer, de Série A do Campeonato Brasileiro, pode ser uma possibilidade também, até porque em termos financeiros, a não ser que o Goiás tenha mudado a sua filosofia após as contratações, por exemplo, do Thiago Galhardo, do David Braz, jogadores caros, tá? Mas o salário do Alex Teixeira no Vasco, ele chegava no máximo a R$200 mil mensais, tá? Porque era um contrato de produtividade, mais ou menos 150 mil, com os bônus, jogando direitinho, chegaria no máximo a 200, o que, convenhamos, não seria nenhum absurdo. Tanto o jogador reduzir a sua pedida para esse ano, quanto também para o Goiás chegar neste valor para a temporada de 24. Então o Alex Teixeira está no mercado, tá? Eu faria um esforço, não sei o que aconteceu exatamente, deixaria, digamos, o orgulho de lado e voltaria a procurar o Alex Teixeira, tá? Não sei que o jogador tenha recusado, enfim, não acho que é o caso
só por estar na Série B. Tem 34 anos, não é aquele craque lá do futebol ucraniano, mas ainda assim, para uma posição precária, né, dentro do elenco do Goiás, que é esse meia de criação, onde tem só o Regis, ele deve ficar aí mais umas 3 semanas fora dos gramados ainda, né, um jogador como o Alex Teixeira, acho que ajudaria muito na Série B, e até esse momento ele só foi especulado no Goiás e no Vitória, né, os clubes aqui do Brasil, em 2024. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre o Paulo Baia, ainda continuando, né, esse bate-papo com o Lucas Andrino na última terça-feira, onde ele respondeu que o Goiás tem sim uma opção de compra para ficar com o atleta em definitivo ao final da temporada. Isso já é um avanço, né, em relação às notícias, até porque as informações que a gente tinha, eu consegui essa informação também, acho que mais ou menos em fevereiro, no comecinho de março, que o Goiás ele tinha uma prioridade de compra, né? E esta era a informação do momento. Prioridade diferente de opção, porque a opção de compra ela já existe um valor pré-fixado, né? Ou seja, aquele valor não muda da assinatura do seu contrato lá no começo de janeiro para agora, né, que o jogador vive uma boa fase. Eu não tenho como chegar aqui para vocês e precisar o valor exato do Paulo Baia, mas eu posso fazer o seguinte, pegar os parâmetros das últimas negociações do Goiás e também do próprio Primavera. Por quê? Porque estamos falando de um clube pequeno, né, no futebol paulista, e de um jogador que vinha em uma fase. Então, para quem acha que a opção de compra do Paulo Baia é de, sei lá, 20 milhões de reais, 50 milhões de reais, não é isso, tá bom? É um valor bem menor. Eu vou estipular baseado naquilo que o Goiás pagou, por exemplo, no Morelli, jogador que veio do Maringá, ou deveria ter pagado, né? Era 1 milhão de reais para ficar com 50% do passe. Eu acho que o do Paulo Baia é um pouquinho maior, tá? Mas deva girar na casa entre 800 mil reais a 4 milhões, 5 milhões de reais, tá? Mais do que isso seria um valor muito surpreendente. Por quê? Porque o Paulo Baia fez uma temporada ruim pela Ponte Preta no ano passado. Tudo bem, tem um contrato longo lá no Primavera, é tido sim como um jogador de destaque, né, fez uma boa segunda divisão, mas longe também de ser um craque. Então, se o Maringá emprestou o Morelli ao Goiás com opção de compra de 1 milhão na Série A, porque o Primavera e o Goiás aceitariam um contrato, por exemplo, a opção de compra do Paulo Baia, de 8, 10 milhões de reais, tá? Então, eu tô pegando aqui basicamente os números relacionados tanto ao jogador, né, tanto também às negociações passadas do Goiás. Se fosse para a gente tirar de base do Transfermarkt, ele coloca um valor de mercado do Paulo Baia, eu diria que até justo 250 mil euros, né, esse valor aí vezes 5, teremos aí mais ou menos 2 milhões e meio de reais, 2 milhões e pouquinho. Tá ok, tá? Igual eu falei, Paulo Baia ele vive sim uma boa fase, mas não é ainda um craque. E outro ponto também importante, não é como, por exemplo, o Ricardo Goulart, né, que estava naquela época, em 2012, sendo emprestado do Internacional para o Goiás. Aí a dinâmica é diferente, né, um clube gigante também do futebol brasileiro. Como eu falei, Paulo Baia ele pertence ao Primavera. E o Lucas Andrino afirmou que, tendo o Goiás exercendo essa opção de compra, inclusive já tem conversas com os seus representantes para isso, tá, para uma renovação contratual. O Goiás quer o Paulo Baia para os próximos anos também. As palavras na coletiva do Lucas Andrino, jogador muito diferente também aqui no futebol brasileiro. E teria que rever em relação, por exemplo, aos direitos econômicos, percentuais, algo totalmente natural, mas só de ter esta opção de compra, isso já me dá um alívio, tá? Por quê? Porque é um valor já fixado, e não aquilo que seria uma prioridade de venda, né? Vamos colocar assim, onde o Goiás, das informações que a gente tinha, seria o seguinte, ele tinha a prioridade sobre a compra do jogador. Por exemplo, se o Corinthians oferecesse 5 milhões ao Primavera e o Goiás oferecesse os mesmos 5 milhões, o Primavera deveria negociar com o Goiás ao invés do Corinthians, tá? Isso é muito bom, o Goiás ter uma opção já com valor definido, porque você evita esta inflação natural do mercado por conta de 12 gols do Paulo Baia no ano e 2 assistências em 17 jogos, tá? Então, baseado nisso, eu colocaria uma multa, provavelmente essa opção de compra aí para o Goiás, 3, 4 milhões de reais, não acho muito maior do que isso, não. Como eu falei, não é um valor oficial, tendo uma confirmação também, eu volto a falar com vocês, mas se for um valor de 10, 15, 20 milhões, me surpreenderia muito, tá? Acho quase impossível algo nessa quantia. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma entrevista do presidente do Vitória, o Fábio Mota, à Rádio Sociedade em Salvador, que garantiu, né, que o Léo Gamalho, atacante ex-Goiás, foi procurado pelo Verdão
nesta temporada de 2024. O Léo Gamalho, que infelizmente teve uma lesão bem no comecinho do ano, na Série B do ano passado marcou 12 gols em 35 jogos, deu 2 assistências também, já com 38 anos de idade. Um nome que conhece, né, a Série B do Brasileirão, já conseguiu vários acessos e até mesmo na última Série A que fez, eu gostei, tá, com a camisa do Coritiba em 2022, ele marcou 10 gols na Série A e 17 gols na temporada. Então foi sim uma participação boa do Léo Gamalho, tanto na Série A quanto também na Série B. Jogador que, por estar lesionado, perdeu um pouco de espaço, é natural. Vitória trouxe também outros atacantes para essa função de 9, como o Alejandro, ex-Atlético Mineiro, o Luiz Adriano, também ex-Internacional, agora também o Janderson, ex-Botafogo, e o Léo Gamalho quis ficar, tá? Esta declaração do Léo Gamalho, que mesmo, do Fábio Mota, presidente do Vitória, que mesmo com interesses do Goiás, também do Avaí, para contar com seu futebol, houve uma sondagem da Ponte Preta também no comecinho do ano, e vários outros clubes também da Série B, como por exemplo o CRB, o jogador quis sim continuar no Barradão para a disputa da Série A. Tem um contrato até dezembro. E o provável momento que o Goiás procurou o Léo Gamalho, né, naquela após eliminação do Campeonato Goiano, pode ter acontecido um contato no começo do ano? Acredito que sim, tá? Mas neste momento agora de preparação para a Série B, até mesmo com o Lucas Andrino no comando, pode ter sim, acontecido isso. Apesar que esta questão de procura, ela pode acontecer por vários setores, como foi, por exemplo, do Hélio dos Anjos. Um conselheiro do Goiás acabou ligando para o Hélio dos Anjos para saber da situação, ou seja, não foi o Goiás, não foi o Lucas Andrino, e sim um conselheiro que não participa das contratações do clube. Então é importante a gente também saber diferenciar uma coisa com a outra, tá? Então o Léo Gamalho, acho que hoje o Goiás não precisa mais aí de outros centroavantes, tendo o Thiago Galhardo, o reserva ali seria o Ângelo Rodrigues, que deve participar logo também na Série B, e o Brenner Culano como uma terceira opção, tá ok, o Pedrinho também pode jogar por ali, né? Acho que é um jogador mais veloz, mas nesse momento acho que não seria tão necessário assim o Léo Gamalho, apesar que eu preferiria o Léo Gamalho do que, por exemplo, o Ângelo Rodrigues, o Brenner Culano, enfim, eu gosto desses nomes já carimbados e experientes na Série B do Brasileiro. Pode deixar a sua opinião. Léo Gamalho, que jogou no Goiás entre 2016 e 2017, acho que acabou levando uma culpa muito grande em 2017, que não era só dele, né? Aquele time horroroso, tenebroso do Goiás. Tanto é que, por exemplo, em 2016 ele chega na Série B e marca 11 gols em 17 jogos, e na Série B de 2017 ele começa mal demais, né? Foram 14 partidas e só um gol marcado, mas ele vai para a Ponte Preta e marca 4 gols, por exemplo, na Série A, tá? Então eu acho que naquele momento a culpa não era do Léo Gamalho, e sim muito mais do elenco. Acabou saindo, teve bons números também no Criciúma, no CRB, no Coritiba e agora no Vitória. Pode deixar a sua opinião, um jogador que eu sempre quis ver no Goiás, ainda bem que aconteceu em 2016, em 2017, depois de uma rápida passagem no Nacional do Uruguai. Pode deixar o seu palpite também sobre o Léo Gamalho, se você aceitaria ele de volta, né, hoje com 38 anos de idade. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você ganha R$20 de bônus gratuitos para começar a postar, depósitos via Pix a partir de R$1, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!